Graças ao nosso bom Deus, graça ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos concede a oportunidade, que nos concede o privilégio de, mais uma vez, podermos fazer menção da sua palavra. E nós queremos falar hoje sobre o verdadeiro seguidor. E nós vamos ler o Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 23, que diz assim, olha: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Amém? Graças a Deus. Você já fez alguma pergunta para alguém? Você já fez algum tipo de pergunta para alguém? É importante que a gente faça perguntas para tirar, lógico, as nossas dúvidas. Porque quando você pergunta a alguém, você quer imediatamente que a pessoa lhe dê a resposta, tire a dúvida daquilo que você está perguntando. Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Por quê? Porque quem responde uma pergunta com outra pergunta é inteligente, é sábio, é conhecedor. E aí ele transfere a responsabilidade para outra pessoa. Não é verdadeiro o dito que diz que só os idiotas respondem uma outra pergunta. Mas é sabido quem responde uma pergunta com outra pergunta. E o que são perguntas? Perguntas são questões que se submetem a alguém, de que se espera que se resolva. Isso são perguntas. Perguntas são questões que se submetem a alguém de que se espera que se resolva aquilo que você perguntou. Quando eu comecei na minha jornada espiritual em 97, e eu não me lembro o ano que eu comecei a estudar, a fazer a escola bíblica na Pedreira, eu não me recordo o ano, mas deve ter sido o ano de 98, 99, que eu comecei a ingressar na escola bíblica dominical, e a gente tinha um professor chamado Dadir, tinha uma equipe de professores, alunos do ITQ, que davam aula na escola bíblica, e aquelas pessoas, eles foram treinados para ser os futuros pastores da igreja. E o Dadir, a gente sempre fazia perguntas para ele, eu sempre perguntava para ele as coisas. Eu sempre tirava dúvidas com ele. E quando eu fiz o ITQ em
2009, eu sempre perguntava, eu sempre tinha as minhas anotações, eu sempre tinha as minhas perguntas, que era justamente para tirar as minhas dúvidas com os professores. Eu nunca fui de polemizar, eu nunca fui de criar polêmica, nunca fui de querer humilhar ninguém, muito pelo contrário. As minhas perguntas eram para tirar as minhas dúvidas da palavra de Deus. E a gente procurava o respaldo dentro da palavra de Deus, de acordo com que a palavra de Deus ela nos esclarece, nos informa, e aí a gente ia fazendo as anotações, fazendo os esboços, fazendo os apanhados, né, que era para que aquelas perguntas fossem tendo as suas respostas, tendo as suas encaminhando diretamente para as perguntas sendo encaminhadas diretamente para as suas respostas. E eu sempre fui de perguntar, eu sempre fui de investigar, de pesquisar, de analisar. Eu sempre fui curioso nas coisas, eu sempre procurei saber. Eu sempre fui assim, curioso nas coisas. Sempre procurar ir mais a fundo na palavra de Deus. E o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um grupo de pessoas indagando, perguntando a Jesus, e dentro da pergunta que eles fazem, Jesus automaticamente lhes dá a resposta de maneira para cada pergunta. O primeiro grupo de pessoas que aparece aqui é um escriba. Um escriba, ele indaga Jesus e chama Jesus de mestre. Chama Jesus de mestre, ou seja, de rabi. Em hebraico, significa meu grande, que no grego significa professor. Ensinar um discípulo era às vezes ainda e é a tarefa principal de um rabino, de um mestre, de um professor. Essa era a função, essa era a tarefa de um rabino, de um mestre, no caso Jesus. Jesus era um rabino, era um mestre, era um professor legalizado que poderia ensinar, que poderia ter discípulos, que poderia ter seguidores, a partir de 10 seguidores. Jesus tinha que ter no máximo 10 homens seguindo-o, sendo seus discípulos. Jesus tinha 12, Jesus tinha 11 mais um. Os discípulos, homens, e com esses homens, com esses discípulos, talmidim, ele poderia entrar na sinagoga, ele poderia ler o texto da Torá, ele poderia fazer uma explanação, ele poderia fazer uma explicação de um texto oral, de um pergaminho. Ele poderia ter legalidade de ter esses homens, esses discípulos, esses seguidores, porque Jesus ele era totalmente legalizado, totalmente preparado para isso. Ele era um rabi, ele era um mestre, um professor, naquela época. E esse escriba era aquele que lia e aquele que interpretava as leis judaicas. Um escriba, ele era versado em todo o conhecimento da palavra de Deus. A gente tem aí o Esdras, que era fiel a Deus, era versado, era conhecedor
da palavra de Deus, e ele ensinava às pessoas, que a gente vê lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, a fidelidade que esse escriba tinha com os textos sagrados, a preocupação que ele tinha de ensinar o povo, de transmitir a lei de Deus para o povo. Um escriba. Só que os escribas da época de Jesus, eles eram todos desvirtuados, eles eram tudo unidos com os fariseus, saduceus, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes. Eles tinham aquela, vamos dizer assim, eles tinham aquela panelinha, que também eles eram envolvidos no meio político. Eles deixaram se envolver com a política e misturaram religião com política na sua época. Muitos desses homens que faziam parte desses grupos, eles eram corruptos, eles eram homens desleais, infiéis, pecadores, roubadores, porque eles não tinham que se envolver em nada disso. Eles tinham que ser literalmente dedicados às causas de Deus, às causas do Senhor. E esse escriba, ele vai até Jesus. A Bíblia diz lá, olha, vendo Jesus muita gente ao seu redor, muita gente estava ao redor de Jesus, e ele ordenou que passasse para outra margem do rio. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei. Olha o que o escriba está dizendo: mestre, eu quero te seguir, eu quero ser teu seguidor, eu quero ser teu discípulo, eu quero que você me discipule, eu quero que você me treine, eu quero que você me prepare, e eu quero que você me dê aula, que você me eduque dentro do conhecimento da palavra de Deus e me tornar um seguidor teu. Era o desejo dele. Seguir-te-ei para onde quer que fores. É ele que está dizendo. Foi ele que abriu a boca e disse que queria seguir Jesus, que queria ser seguidor de Jesus. E dizendo que ia aonde Jesus fosse, ele iria também. Foi ele que chegou até Jesus. Foi ele que falou para Jesus. E a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente vota. Nós não devemos fazer voto precipitado. Que a gente não possa fazer algo que a gente não tenha condições de fazer. Que a gente pense, que a gente analise antes as coisas, se dá para eu fazer ou não. É ele que faz a declaração para Jesus, de livre e espontânea vontade. Uma certa vez eu estava numa reunião de liderança e o pastor que estava pregando na nossa região, na nossa segunda região de Belém, ele queria fazer um propósito com o povo, com os irmãos, com aqueles líderes. E antes dele falar, já tinha pessoas levantando a mão, sem saber o que ele iria propor, sem saber o que ele iria confirmar, porque a palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, que pelas nossas palavras nós seremos justificados e seremos condenados, que nós vamos prestar conta das nossas palavras, das nossas ações, atitudes. E aquele pastor, ele disse assim: quem está disposto a partir de hoje orar pelo menos 1 hora por dia
Para começar a partir de hoje. Ele não disse o tempo, ele não disse o ano, ele não disse quando ia terminar, ele disse que era para começar a partir daquele dia, pelo menos 1 hora por dia, né? 1 hora por dia, orar, começar dali aquele propósito. Muitas pessoas levantaram a mão, eu não levantei. Eu fiquei com a minha mão baixa, observando, vendo aquela situação. Porque eu tinha que saber primeiro se ia dar para eu fazer ou não. E eu vi que eu não teria condições de fazer, porque poderia esquecer. Quantas pessoas fizeram aquele voto naquele momento e hoje já esqueceram? Que fizeram um voto e hoje eles não estão cumprindo. Fizeram um propósito e hoje eles não estão cumprindo e não estão obedecendo. Olha o que o escriba disse. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus responde no versículo 20. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho paradeiro. Jesus está dizendo para aquele homem, olha, eu não tenho paradeiro fixo. E eu não tenho geograficamente pousada para que eu possa me recolher à noite. Porque eu não sei o dia, eu não sei o local que eu vou estar amanhã. Então, aonde eu estiver, eu chego ali e deito, descanso. Eu posso estar em Jericó, eu posso estar em Samaria, eu posso estar na Judéia, eu posso estar em Betânia, eu posso estar em qualquer cidade, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não tenho um paradeiro fixo, eu não tenho um local fixo, eu não tenho uma pousada fixa, para que quando eu termine meu trabalho, para quando eu termine a minha missão, eu possa me recolher. Eu não tenho um hotel 5 estrelas. Eu não tenho pessoas para me servir, para cuidar. Amém? Seguir-te-ei aonde quer que fores. Deus do céu. O Filho do Homem não tem onde. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem, um dos títulos do Messias, baseado em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Também pode significar filho do homem, homem típico, aquele preparado para ser um homem ou simplesmente homem. E Jesus é tudo isso. O Messias, um homem típico, ou seja, um homem ideal. E uma pessoa preparada tanto no céu quanto na terra para ser um homem. Jesus refere-se a si mesmo por esse título frequentemente, ressaltando sua total identificação com a condição humana, como ensinado em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Depois você lê na sua casa. Filho de Deus.
o Messias. Tá? E o que o escriba faz? E pega o seu banquinho e sai de mansinho. Pega o seu banquinho e sai de mansinho. Amém? Os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Aí olha o versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse. Outro homem que também era discípulo de Jesus. Ele vem e faz a pergunta para Jesus. Diz: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Permita-me ir primeiro sepultar meu pai e depois eu venho e te sigo. Tá? É uma coisa que a gente não consegue entender, porque é difícil a gente não suponhar que esse aspirante a discípulo, a tal mendim, esteja viajando com Jesus enquanto o cadáver do seu pai está esperando em casa. Tem lógica isso. Fedendo sobre o sol. O pai ainda não está morto. Essa que é a verdade. Se estivesse, o filho estaria em casa, sentado, sentando chivaar. O filho deseja ir para casa, viver em conforto com seu pai até a morte dele. Talvez ainda por anos, recolher sua herança e então, como lazer, tornar-se um discípulo sobre essa e outras desculpas. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62. Deixe espiritualmente mortos aqueles preocupados com os benefícios deste mundo, incluindo heranças, permanecerem uns com os outros na vida e eventualmente sepultem os seus mortos fisicamente. Os verdadeiros talmidim, os verdadeiros discípulos, precisam definir suas prioridades. Note as consequências de não fazer isso em Mateus capítulo 13, versículo 7 e 22. Mateus capítulo 13, versículo 7. Amém? Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Na verdade, essas duas pessoas, elas não querem seguir Jesus. Essas pessoas são aquele tipo de pessoas que vivem hoje em nossas igrejas, que só querem ouvir aquilo que lhe agradam, que só querem ouvir aquilo que satisfazem o desejo dos seus corações, que massageiem o seu ego, que massageiem o seu espírito, que não vá de nada contra daquilo que eles querem. Eles não querem seguir Jesus. Porque quem quer seguir Jesus não inventa desculpa para segui-lo.
Quem quer seguir Jesus, quem quer ser um verdadeiro seguidor, não inventa desculpas. Quem quer seguir Jesus, não fica preocupado com herança, com bens, com morte, aonde vai dormir, aonde vai reclinar a cabeça, porque Jesus já disse isso em Mateus capítulo 6, que nós não devemos nos preocupar com isso, que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Esses dois personagens aqui, tanto esse escriba quanto esse discípulo aqui, eles não querem seguir Jesus. Eles não querem compromisso com o Senhor, com a obra do Senhor, em ser treinados, em ser preparados para o ministério. Os verdadeiros seguidores são aqueles que não olham para os problemas, para as dificuldades. Eles olham para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha o versículo, atenção no versículo 23, que é o que me chama a atenção. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é o verdadeiro seguidor? Quem é aquele que vai estar com você até o final? São aqueles que vão permanecer fiel até o fim. E a gente conhece, que está no barco com a gente, nas lutas, nas dificuldades, aquele que está junto, aquele que abraça a causa. O verdadeiro seguidor, o verdadeiro discípulo é aquele que entra no barco com você, é aquele que não te abandona, é aquele que não te deixa, é aquele que não inventa desculpas, é aquele que não coloca dificuldades, não coloca empecilhos, não cria dissensão, não cria dúvidas, não cria partido. O verdadeiro seguidor é aquele que entra no barco com você, é aquele que vai com você, que está do seu lado, aonde você está. Não importando o lugar, não importando as dificuldades, não importando as lutas, não importando as situações adversas. Esse é o verdadeiro seguidor. É aquele que não te abandona, é aquele que está contigo. É aquele que segura a tua mão, aquele que no momento certo, ele vem com aquela palavra, com aquela força, com aquela determinação e te leva a lugares mais altos, te leva a lugares mais avançados. Que Deus possa nos abençoar a sermos os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros talmidim de Jesus. Que possamos sempre estar no barco com Jesus, que no meio da caminhada, no meio da jornada, possamos estar no barco com Jesus, sem medo, sem temor, sem olhar para trás, sem dúvidas, que possamos seguir em frente com Jesus no barco até chegarmos ao porto seguro, que é uma viagem tranquila com Jesus no nosso barco até chegarmos no porto seguro. Os verdadeiros discípulos não abandonam o Senhor e não inventam desculpa. Eles estão sempre do lado de Jesus. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa ministrar os nossos corações. Que Deus possa estender as suas mãos sobre nós. Possa ter misericórdia de nós. Que Deus, na sua infinita graça,
e bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós e que possamos ser um verdadeiro seguidor, um verdadeiro discípulo de Jesus até o final. E que Deus, em Cristo, te abençoe no nome de Jesus. Amém? Fique todos com Deus, com todos na paz.